Aula de número 24, nossa última aula do curso. E nessa aula nós vamos fazer então a solução de alguns exercícios envolvendo as equações de Maxwell e também um pouco sobre o magnetismo da matéria. Mas antes vamos fazer uma pequena revisão da nossa última aula. E para falar das equações de Maxwell, essa tabela aqui ela está muito boa, que a gente apresentou na aula passada. Tá? Então, para relembrar um pouco, nós temos um conjunto de equações, nós chamamos aqui de equações de Maxwell, né? E servem como base, o fundamento do eletromagnetismo clássico. Tá? Então, nós temos aqui a lei de Gauss para a eletricidade, uma das equações de Maxwell. Então, a integral de uma superfície fechada gaussiana do campo elétrico escalar dA, que é um elemento, né, dessa superfície, é igual a carga envolvida dividido por ε0. E essa expressão aqui, ela relaciona fluxo elétrico com carga elétrica envolvida na superfície gaussiana. Nós temos outra equação de Maxwell, que é a aplicação da lei de Gauss para o magnetismo. Daí então fica integral fechado de BdA, né, B escalar dA igual a zero. Ela relaciona fluxo magnético à carga magnética envolvida na superfície. E aquele zero ali diz pra gente que não tem uma carga magnética equivalente a uma carga elétrica. Nós temos sempre o campo magnético, ele é sempre observado em dipolos, tá? Nunca vai ser uma carga magnética, não existe um monopolo magnético. A outra lei é a lei de Faraday, a equação de Maxwell é a lei de Faraday, né? Integral do produto escalar EDS igual menos a taxa de variação temporal do fluxo magnético. Então ela relaciona o campo elétrico induzido, né, a lei de indução aí, à variação do fluxo magnético. Então se tiver variação de fluxo magnético, eu vou observar um campo magnético, um campo elétrico induzido relacionado a essa variação de fluxo de campo magnético. E por último, a última expressão aqui das equações de Maxwell é a lei de Ampère-Maxwell. E ela diz o seguinte: a integral de BdS é igual a μ0ε0 vezes a taxa de variação temporal do fluxo de campo elétrico mais μ0 vezes a corrente envolvida. Então ela relaciona campo magnético com a possibilidade da indução no campo magnético, então ela relaciona o campo magnético induzido à variação de fluxo elétrico e também a presença de uma corrente envolvida numa superfície amperiana. Tá? Então essas são as expressões, as equações de Maxwell que formam a base do eletromagnetismo clássico. Tá? Nós falamos também um pouco sobre magnetismo e nós aprendemos ali então que um átomo, para ele ter momento magnético, vem da somatória dos momentos eletrônicos de cada elétron, tá? E nós aprendemos que cada elétron ele pode ter dois tipos de momento, um aqui intrínseco, né, são momentos intrínsecos, um momento dipolar de spin, devido à sua propriedade de spin, e o momento angular orbital, que vem do fato dele estar orbitando ao redor do núcleo. Tá? Então nós aprendemos que cada elétron tem esse tipo de momento magnético aqui, e quando nós fazemos a somatória desses momentos, nós temos um momento atômico, sim ou não. Né? Depende do número de elétrons e depende de alguns outros fatores que nós não explicamos, porque é um conjunto mais complexo de conhecimento que nós precisamos ter. Mas, do ponto de vista básico, para compreendermos, basicamente é isso aqui que nós temos que fazer: olhar o momento total dos elétrons e somar todos. Tá? E se essa somatória for diferente de zero, nós temos um momento centrado nos arredores do átomo, o momento magnético, ele é um dipolo. Tá? Se não tiver, se aplicarmos campo magnético, nós devemos ver a lei de Lenz em ação na escala microscópica, e aí nós devemos ver uma variação de fluxo magnético oposta ao campo inicial aplicado. Tá? Já para o caso em que nós temos momento magnético junto dos átomos, né, nós temos duas situações que nós vimos. Uma em que não existe interação, ou seja, esse J aqui, que é a interação entre os momentos magnéticos dos átomos vizinhos. Se o J for igual a zero, nós sabemos que os momentos vão estar orientados de maneira aleatória, um com relação ao outro. Isso nós chamamos de paramagnetismo. Se o J for diferente de zero, nós vamos ter estados ordenados magnéticos. Tá? Nós vimos o caso em que o J é diferente de zero e é maior do que zero, que é o caso do ferromagnetismo, em que nós temos os momentos magnéticos centrados em cada átomo, alinhando-se de maneira paralela um com relação ao outro. Tá? Muito bem.
E nessa aula então nós vamos solucionar alguns exercícios, são poucos exercícios, uma aula rápida, e depois nós vamos fazer uma atividade de avaliação que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e também lá no meu site. Muito bem, vamos começar com um exercício envolvendo as equações de Maxwell, e agora, primeiro aspecto, campo magnético induzido por um campo elétrico variável, né? Nós vamos usar aqui a lei da indução de Maxwell, que está aqui a expressão. Então nós temos aqui um capacitor de forma circular, né? E placas paralelas, tá? Então nós temos uma corrente que alimenta aqui esse capacitor, enquanto o capacitor está sendo carregado, nós temos que o campo elétrico ele é variável, tá? Então o que nos pedem aqui é uma expressão para o campo magnético induzido, né? Pela variação de fluxo, a uma distância r do eixo central das placas, que seja válido, então para R, essa distância tem que ser menor do que o Rzão, que define aqui o tamanho da placa, né? Define o raio da placa. Então o R menor. Então essa aqui é a nossa superfície de estudo, Rzinho menor que Rzão. Então eu quero saber campo para dentro do capacitor, tá? Então, usando ali a lei da indução de Maxwell, vamos resolver primeiro o lado esquerdo, a integral de BdS, tá? Então nós fazemos a integral fechada nessa superfície que nós escolhemos aqui, e nós temos que B e ds, né, eles estão paralelos, então a integral vai ficar B ds cosseno de θ igual a zero, e vai ficar igual a integral fechada de BdS, que é igual o próprio campo vezes ds é o comprimento aqui da nossa superfície escolhida. Tá? Então, 2π vezes Rzinho. Esse é o valor do lado esquerdo da expressão da lei de indução de Maxwell. Tá? Muito bem. Agora vamos resolver o outro lado. Então, nós sabemos que B vezes 2π Rzinho é igual o outro lado, μ0 ε0, taxa de variação temporal do fluxo elétrico. Precisamos saber aqui agora qual é o fluxo elétrico. Tá? Então, nós ficamos com μ0 ε0, ddt, fluxo elétrico, o que é? Basicamente, quanto de campo elétrico passa numa dada área. Então, epsilon vezes A. Epsilon não. E de campo elétrico vezes A de área, tá? ddt aqui. Então, nós vamos ficar com μ0 ε0. A área não varia no tempo, mas o campo elétrico varia, tá? Senão a gente não induz campo magnético. Então, nós ficamos com μ0 ε0 A vezes dE dt. E a área aqui, ó, é a área da nossa superfície escolhida no problema. Então vai ficar com π vezes Rzinho ao quadrado, dt aqui. Tá? Muito bem. Então nós podemos, juntando esses dois extremos aqui da expressão, escrever qual é a expressão para o campo magnético induzido nessa situação aqui, nessa configuração. Então nós temos que B vai ficar μ0 ε0 vezes Rzinho dividido por 2 dE dt. Então veja lá, aqui. O campo magnético em regiões internas, aqui é o capacitor, depende da taxa de variação do campo elétrico com relação ao tempo, e ele cresce linearmente com o tamanho dessa superfície que nós escolhemos aqui, com o raiozinho da superfície, o Rzinho. Tá? Ele vai crescer até um valor máximo de Rzinho igual a Rzão. Tá? Então ele cresce linearmente até Rzinho igual a Rzão. Muito bem. Ele nos pede então para calcular qual é o módulo do campo magnético para Rzinho igual a 1/5 de Rzão, tá? E ele nos dá o valor aqui, 11 milímetros. E uma taxa de variação do campo elétrico com o tempo de 1,5 vezes 10 a 12 volts por metro por segundo. Tá? Nós temos todos os valores, basta substituir e lembrar de colocar todo mundo no mesmo sistema de unidades aqui. Nós encontramos um campo magnético induzido lá na região entre as placas do capacitor, de 9,18 vezes 10 a menos 8 Tesla. É um campo bem pequenininho, tá, gente? Muito bem. Continuando o mesmo problema, nos pede então para escrever uma expressão agora para o campo magnético induzido para o caso em que Rzinho é maior que Rzão, ou seja, para o lado externo do capacitor. Tá? Então, a metodologia de solução é a mesma, nós temos lá a lei de indução de Maxwell, nós resolvemos o lado esquerdo, B vezes 2π Rzinho, e agora vamos mexer no lado direito, μ0 ε0 A vezes dE dt. Agora a área que nós vamos usar é a área total, π vezes Rzão ao quadrado. Tá? De modo que nós temos aqui uma expressão
para o campo magnético nas regiões externas, ali que fica μ0 ε0 r ao quadrado sobre 2r vezes dE dt. Então, para uma dada taxa de variação do campo elétrico com relação ao tempo, esses valores aqui são todos constantes do problema, μ0 ε0 r ao quadrado e 2. Essa expressão nos mostra, então, que a menos dessas constantes, para uma dada taxa de variação do campo elétrico, nas regiões externas ao capacitor, o campo magnético cai com 1 sobre R. Tá? Então ele decai com uma lei de 1 sobre R. Muito bem. Agora nós vamos fazer um outro problema também envolvendo o capacitor, né, de placas paralelas, aí, um capacitor circular. Né? Só que dessa vez nós vamos fazer a substituição de um campo elétrico variável por uma corrente de deslocamento. Tá? E aí, dado um capacitor com um raio R e uma corrente que o alimenta I, ele quer saber aqui então, o problema nos pede, para determinar o valor absoluto da integral BDS entre as placas, a uma distância R igual a 1/5 de R, tá? Que é o raio da placa, com relação ao eixo do capacitor. E ele quer que a gente coloque essa integral BDS em termos de μ0 e I, tá? Que é a corrente que alimenta aqui o capacitor. Então, nós vamos para a lei de Ampère-Maxwell, que diz que a integral fechada de BDS é igual a μ0, corrente de deslocamento envolvida pela superfície amperiana, mais μ0 e envolvido pela superfície amperiana. Só que lá dentro do capacitor, nós não temos corrente, lembra? É só aquela corrente fictícia, a corrente de deslocamento. Então, nós ficamos com essa expressão, ela se reduz à integral de BDS igual a μ0 vezes I de deslocamento, envolvida pela superfície amperiana, que tem um R igual a 1/5 do R aqui. Tá? Então, basicamente, o nosso problema agora é calcular, nós queremos saber esse valor aqui de BDS. Ele é μ0 vezes a corrente de deslocamento envolvida. Nós precisamos saber, basicamente, qual é o montante dessa corrente. Tá? Então, nós já usamos isso em outros exercícios, nós fazemos a razão da corrente de deslocamento envolvida pela superfície amperiana pela corrente de deslocamento total. Tá? Como nós admitimos que essa corrente ela é homogênea ali dentro das placas do capacitor, fica basicamente a razão das áreas. Então, é a área envolvida pela superfície pela área total. Tá? A área envolvida da superfície é πr ao quadrado e a área total πr ao quadrado. Tá? De modo que nós podemos escrever a corrente de deslocamento envolvida como a corrente de deslocamento total vezes R ao quadrado dividido por R ao quadrado. E aqui nós demos mais um passo e substituir o R por 1/5 de R. Tá? De modo que nós temos que a corrente de deslocamento envolvida é a corrente, né, a corrente total dividido por 25. Tá? Muito bem. Lembra que a gente faz a corrente de deslocamento total igual a corrente que está alimentando, né? Nós demonstramos isso na aula, é igual a corrente que está alimentando o capacitor. Tá? De modo que nós podemos, então, solucionar o problema demonstrando que a integral de caminho de BDS, caminho fechado de BDS, é igual a μ0 vezes I sobre 25. Tá? Então ficou em termos de μ0 e em termos da corrente total, tá? Como ele tinha pedido aqui. Muito bem. Agora nos pede o seguinte, em termos do campo magnético máximo induzido, qual é o módulo do campo magnético induzido no ponto R igual a 1/5 de R. Tá? Então, nós vamos aqui resolver agora o lado esquerdo que nos restou aqui. Quanto que vale a integral de BDS? Tá? Ela vai valer o próprio B, tá? B e DS são paralelos, então ela vai valer o próprio D, vezes o DS. Quem é o DS? 2πr, tá? Que é o tamanho da superfície que nós escolhemos de estudo, R. Tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer, né, damos mais um passo algébrico aqui, e já vamos substituir aqui o R por R sobre 5. Tá? Então o R fica aqui embaixo e o R fica em cima, porque ele passa dividindo lá. Né? Então nós ficamos que o campo magnético vai ser μ0, 5i sobre 2πr vezes 25, o que nos dá μ0 i sobre 10πr. Tá? Esse é o valor do campo magnético no ponto
Rzinho igual a 1/5 de Rzão. Beleza. E para saber o campo, né, magnético, nós ainda temos aqui que dar mais um passo. Para a corrente total, a integral de BDS vai ficar μ0 vezes I, né, que vai ser o campo total vezes 2πr, que é a área máxima, que é a área do capacitor como um todo. Tá? Que eu fiz a amperiana lá no limite de R igual a R. Tá? Muito bem. Daqui ó, eu posso tirar então que o B total seria μ0 I sobre 2πr. Tá? Se nós compararmos aqui o B total com o B no ponto igual a 1/5 de R, nós mostramos que o campo lá, naquela posição, é 1/5 do campo total. Tá? Muito bem. Agora nós vamos passar para exercícios envolvendo o magnetismo da matéria. Até agora nós resolvemos exercícios envolvendo as equações de Maxwell, né? E agora nós vamos resolver exercícios envolvendo magnetismo. E nesse caso aqui nós queremos saber a energia orientacional de um gás paramagnético submetido a um campo magnético. Tá? Então o que é um gás paramagnético? É um gás cujas partículas têm momento magnético, tá? E esses momentos estão orientados para uma dada temperatura, T igual a 300 Kelvin, estão orientados de maneira aleatória, eles apontam para qualquer direção. Tá? E aí quando a gente aplica um campo magnético, tá? E aqui no caso vai ser 1,5 Tesla, esses momentos aqui que tem o valor de 1 magnetão de Bohr, eles tendem a se alinhar, lembra? Nós já vimos isso em outras aulas. Eles sofrem um torque magnético e eles tendem a se alinhar com relação à orientação do campo magnético, porque esse é o estado de menor energia. Tá? Muito bem. Então, o que ele nos pede aqui? Essa é a problemática. Ele nos pede aqui, primeiro, qual a energia cinética média de translação, K, de um átomo do gás e a diferença de energia, delta ou B, entre o alinhamento paralelo e o antiparalelo dos momentos dipolares magnéticos dos átomos, com relação ao campo externo. Tá? Então, primeiro vamos calcular a energia cinética de translação. Tá? Então, se vocês relembrarem lá do curso de termodinâmica, vocês vão ver que para as partículas do gás, vamos imaginar, estão presas numa caixa aí, a energia cinética média, ela é 3/6 da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Tá? Então aqui nós substituímos a constante de Boltzmann, faltou colocar o 3/6 aqui, tá gente? Ó, mas lembra que tem um 3/6, senão a conta não dá certo. Tá? Então tem 3/6 da constante de Boltzmann vezes a temperatura aqui, vai dar 6,2 vezes 10 a menos 21 Joule, que é equivalente a 0,039 elétron-volts. Tá? Fizemos mais uma transformação de energia ali. Então essa é a energia cinética média translacional dos átomos dentro da caixa, ou seja, a energia cinética com a qual eles estão se movendo, né? Devido à temperatura, devido à energia térmica, está aqui, KBT. Tá? Muito bem, agora vamos calcular qual é a energia, a diferença de energia magnética entre os momentos magnéticos estarem alinhados opostos ao campo magnético, que é a pior situação possível, e quando eles estão alinhados com relação ao campo magnético. Tá? Então lembrando aqui que a energia magnética é menos o produto escalar do momento magnético com o campo aplicado, B, μB. Então, se nós quisermos a diferença entre os estados, nós temos o delta de UB, que é a energia associada à situação em que o momento magnético está antiparalelo ao campo, e menos a energia associada à situação em que ele está paralelo ao campo, daí θ igual a zero. No caso anterior, θ igual a 180, antiparalelo e paralelo igual a zero. Tá? Se nós fizermos esse cálculo aí, nós vamos encontrar que a variação de energia magnética ela é 2 μB, tá? Que vai dar 2,8 vezes 10 a menos 23 joules, ou 0,00017 elétron-volts. Então notem que a energia de alinhamento com o campo magnético ela é muito menor que a energia térmica. Significa que por mais que o campo tente alinhar, né, por mais que os momentos magnéticos se alinhem na direção do campo, quando eles colidirem com essa energia cinética aqui, eles vão perder essa orientação, esse alinhamento, né, com o campo magnético. Porque essa energia aqui ela é muito menor que aquela predomina, a energia térmica predomina com relação à energia magnética nesse sistema. Ele se alinha,
mas enquanto ele se choca com essa energia e ele perde essa orientação aqui. Daqui a pouco ele se alinha de novo, tá? Mas o campo magnético não é capaz de manter os momentos alinhados nesta temperatura aqui, tá? Muito bem. E por último, vamos fazer aqui um exercício envolvendo o momento dipolar magnético de uma agulha de uma bússola, tá? Então nós temos aqui uma bússola cuja agulha é feita de ferro, então nos dá aqui a densidade do ferro, 7.900 kg por metro cúbico. Nos dá as dimensões da agulha, comprimento 3 cm, largura 1 milímetro, espessura meio milímetro. E nos dá um momento magnético do ferro que é 2,1 vezes 10 a menos 23 Joule por Tesla. E o questionamento aqui, ó, se a magnetização da agulha ela é igual ao alinhamento de 10% dos átomos que estão contidos na agulha, né, dos átomos de ferro que estão contidos na agulha, qual é o módulo do momento dipolar magnético da agulha? Tá? Então lá nós temos uma quantidade de átomos de ferro dentro desse volume da agulha, tá? E lembra, o ferro ele é um ferromagneto, então significa que em cada átomo de ferro nós temos um momento magnético e eles estão acoplados, tá? Interagentes por uma energia que a gente chama de energia de troca J, tá? J é diferente de zero e maior que zero por caso do ferro, tá? E ele nos dá uma informação aqui, ó, que nessa agulha de ferro aqui, 10%, apenas 10% dos momentos estão alinhados, os outros estão apontando em direções aleatórias, tá? Dada essa condição, você quer saber qual é o momento dipolar magnético da agulha. Então, para equacionar o problema, nós sabemos que a agulha, o momento total da agulha, se todos os átomos estivessem alinhados, seria o número de momentos magnéticos de ferro, ou seja, o momento de cada átomo, tá? Então, o número de átomos vezes o momento magnético de ferro, se todo mundo tivesse alinhado. Mas apenas 10% estão alinhados, então a gente coloca o 0,10 aqui na frente, tá? Então, N é o número de átomos da agulha, da bússola, tá? E para cada átomo tem um momento magnético associado, que é o momento do ferro, tá? Aqui está MA, mas o ideal seria colocar Mi do ferro, que eu aproveitei uma figura que eu tinha, tá? Muito bem. O nosso trabalho, então, aqui é saber quantos átomos de ferro tem dentro da agulha. Nós já temos a proporção, 10%, nós sabemos o momento, falta saber quantos átomos que tem lá dentro da agulha, tá? O Hardy ele resolve de um jeito, e eu peço a vocês que deem uma olhada lá como é que ele resolve. Eu vou resolver de um jeito um pouquinho diferente, assim vocês ficam com duas opções para resolver o problema. Então deem uma olhada lá no Hardy para aprender o jeito que o Hardy fez, que já é uma estratégia que nós já usamos em outros exercícios no passado, tá? E essa aqui eu vou inserir um parâmetro novo aqui para vocês verem um pouquinho, quando a gente lida com essas coisas microscópicas, como é que as coisas funcionam, tá? Então nós sabemos que o ferro ele se organiza da seguinte forma, com uma estrutura cúbica de corpo centrado, lembra? Nós temos, essa aqui é a unidade mínima da estrutura do ferro. Então nós temos um cubo, com um átomo em cada vértice, e um átomo no meio. Daí a gente chama essa estrutura de cúbica de corpo centrado, tá? E, então, dizendo que essa aqui é a unidade mínima, para fazer o ferro massivo, como a gente vê, eu pego na mão, por exemplo, eu tenho que pegar essas unidades aqui e translacionar elas, multiplicar elas em todas as direções possíveis, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás, tá? Se eu multiplicar ela dessa forma, eu faço o ferro massivo, tá? Então essa aqui é a unidade mínima a partir da qual eu consigo construir o ferro massivo, como a gente conhece, tá? E essa unidade mínima, ela tem um parâmetro de rede, que a gente chama aqui, que basicamente é o lado do cubo. Quanto é que vale o lado do cubo? Vale 0,28665 nanômetros, tá? Então, se eu sei qual é o volume da agulha, porque ele nos dá aqui o volume da agulha, tenho todas as dimensões, posso calcular o volume da agulha, eu preciso saber, para saber quantos átomos eu tenho nesse volume, eu preciso saber quantas caixinhas dessa aqui, que é a caixinha mínima, é o volume mínimo que o ferro pode ocupar, tá? Quantos desse aqui que cabe? Então eu faço a razão volume da agulha pelo volume dessa célula unitária, que a gente chama aqui, que é a célula unitária do ferro.
Tá? Então esse A é o parâmetro de rede que nos diz qual é o volume. Se eu fizer A ao cubo, eu tenho o volume dessa caixa unitária de ferro. Tá? E aparece o número 2 aqui, dá uma olhada. Esse 2 aqui, ó, é o número de átomos que está contido nessa caixa. Eu sei que imediatamente vocês vão olhar e falar, mas professor, não tem 2, tem 9. Né? É só contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pois é, mas se você lembrar que para fazer o ferro massivo nós temos que multiplicar essa caixa em todas as direções, vocês vão notar que os átomos aqui dos vértices, eles são divididos em 8 pedaços, um para cada caixa. Tá? Então, quando eu conto aqui, eu estou contando 1/8 nessa caixa de átomo. Então, se eu contar 1/8, eu tenho 8, 1/8, né? 8 vezes 1/8, mais um átomo aqui no meio. O do meio ele não se divide com ninguém, ele está bem no meio, já os vértices se dividem com todas as outras caixas. Tá? Então, de modo que eu conto 8, mas eu sei que cada um deles vale 1/8, então contei um átomo, contando todos os cantos aqui das caixas, e o do meio vale 1 inteiro. Então eu tenho 2 átomos, daí esse número 2 que é multiplicado aqui. Então, essa razão me dá quantas caixinhas dessa cabe no volume total da agulha, e esse aqui me dá o número de átomos. Então se eu fizer multiplicar o número de átomos pelo número de caixinha, eu tenho o número de átomos de uma caixa pelo número de caixinhas que cabe no volume total, eu tenho o número de átomos total na agulha. Tá? Fazendo essa conta aqui, ó, deixei os números aqui para vocês fazerem em casa e verificar, para ter certeza que não errou nas contas. Vocês fazendo essa continha, vocês vão chegar a um valor de 1,27 vezes 10 a 21 átomos. Tá? Esse é o número de átomos que tem na agulha da bússola. Átomos de ferro. Então eu posso agora simplesmente substituir, né, na minha expressão inicial aqui. Então eu fico que o momento da agulha é 10% do número total de átomos vezes o momento desses átomos. Tá? Fazendo a conta, a gente fica com 2,7 vezes 10 a menos 3 Joule por Tesla. Esse é o momento total da agulha. Tá? Então é isso, gente. Esses foram os exercícios dessa aula. Eu vou deixar um exercício de avaliação então na descrição do vídeo e lá no no site onde vocês podem submeter depois esse exercício. Então esta é a última aula do nosso curso. Eu espero que este curso tenha sido proveitoso para vocês e que nós possamos eventualmente nos encontrar num próximo curso aí pela frente. Tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem bem.